Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de legislação empresarial. Tá? Não confundir com gestão de pessoas, que foi a nossa primeira aula foi antes de ontem. Quando a gente estava trabalhando na parte presencial, a gente viu a questão dos impostos, né? Que as microempresas têm que pagar, a gente viu a questão do enquadramento tributário, a gente viu a questão do pagamento dos impostos do Simples, né? Essa parte já passou, agora a gente vai entrar para outra fase da nossa disciplina. E essa, particularmente, como vocês podem ver aqui, a gente vai falar sobre acidente de trabalho, certo? O acidente de trabalho, na verdade, pessoal, essa disciplina ela não é bem da administração, né? Ela teve que ser apropriada pela administração por uma questão de necessidade, por obrigação legal. Então, eu faço a seguinte indagação para vocês, né? O que é acidente de trabalho? O nome é bem claro, é um acidente de trabalho. Mas vamos ver de uma forma mais técnica como é que a gente vai entender o que é acidente de trabalho. Acidente de trabalho é uma coisa bem simples de se entender, né? Acidente de trabalho é um acidente de trabalho, o nome já diz. Mas nós, como técnicos e administração, a gente tem que ter um entendimento técnico da coisa. Então eu trouxe para vocês duas legislações para clarear melhor o entendimento sobre o que é acidente de trabalho. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque na verdade a lei ela já diz tudo, ela é muito clara. Veja, olha o que eu trouxe a lei 8.213 da Previdência Social e trouxe também uma norma, a norma 14.280. Olha o que a lei 8.213 diz. O artigo 19. Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. Ponto. Eu preciso que vocês entendam isso. Então, todo acidente que ocorrer no exercício do trabalho, acidente da empresa, ele é um acidente de trabalho. Aí a lei continua dizendo assim, ó, pelo exercício dos trabalhos dos segurados. Esse exercício dos trabalhos do segurado, pessoal, vocês têm que ir lá não, para a gente não precisa vocês aprenderem isso aqui, porque na verdade a parte de cima já engloba tudo. Mas quem quiser saber sobre esse trabalho dos segurados que ela fala aí, é só ir lá no artigo 11, no inciso 7, que ela faz uma equiparação do que ela entende como segurado dentro do acidente de trabalho pela lei, certo? Aí ela coloca aí alguns trabalhadores avulsos, né? Até também empregados domésticos, enfim. Mas o que eu preciso que vocês entendam, primeiramente, é isso. Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. Aí ele continua, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho. Então, para vocês poderem entender o que é acidente de trabalho que a gente vai estudar hoje, primeiro entender, ele precisa ocorrer no exercício do trabalho e ele precisa estar o funcionário tem que estar no exercício do trabalho e a serviço da empresa, certo? E esse pode ser o quê? Tem que provocar alguma lesão corporal ou alguma perturbação funcional. Professor, o que é perturbação funcional? Entenda por perturbação funcional como um mal duradouro ou passageiro que pode atrapalhar o desenvolvimento das suas atividades físicas ou mentais no trabalho. E essa lesão ou essa perturbação, se essa lesão ou perturbação funcional, ela pode causar morte, a redução permanente ou temporária da capacidade de trabalhar. O conceito da NBR 14.280, ela avança um pouco mais. Ela diz assim, é toda ocorrência imprevista, indesejável, instantânea, relacionada com o exercício do trabalho, que provoca lesão pessoal ou que decorre risco próximo remoto dessa lesão. Então, assim, eu estou dando uma visão bem geral para vocês do que é o acidente de trabalho. Bem, avançando um pouco mais na lei, ela diz o seguinte, que além dessa definição que eu dei, ela colocou duas opções, duas possibilidades de se equiparar a acidente de trabalho, né? Doença profissional ou doença de trabalho. E o que ela entende por doença profissional?
Assim, tem doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar a determinada atividade e constante na respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho. Na verdade, isso é que está na lei, mas não existe mais o Ministério do Trabalho, é Ministério da Economia. Então, pessoal, o que é que acontece? Quando uma empresa ela vai se cadastrar lá, vai abrir essa empresa, ela tem um CNAE, né? O CNAE, que é o Código Nacional de Atividades Econômicas. Os peritos lá do INSS, dependendo do CNAE, ele já tem na lista dele lá, nos arquivos dele, uma lista de doenças que aquele CNAE pode causar, né? Então, assim, não é qualquer doença, é uma doença já que o INSS entende, o perito do INSS entende que ela foi provocada pelo exercício peculiar do seu trabalho, certo? Então, esse é o conceito de doença profissional, mas também tem o doença do trabalho, assim entendida, adquirida ou desaqueada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e que se relacione diretamente com ele. Ok? Então, de repente, a pessoa trabalha lá com amônia, e esse excesso de amônia no cotidiano dele acaba desencadeando uma doença. Isso é uma doença do trabalho e é equiparado ao acidente de trabalho. Bem, a lei ela avança mais um pouco e ela dá outras equiparações a acidente de trabalho. Por exemplo, o acidente sofrido pelo segurado no local do trabalho em consequência de quê? Ato, agressão, sabotagem, terrorismo praticado por terceiros ou companheiros de trabalho. Então, vamos supor, eu sou técnico de administração, eu tenho uma equipe de trabalho. Eu verifico, aí por algum motivo, dois membros da equipe, na hora do trabalho, eles brigam por algum motivo. É uma situação hipotética. E quando você vai separar a briga, você acaba se acidentando. Então, isso é um acidente de trabalho, ok? Isso é um acidente de trabalho. Por quê? Ato de agressão praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Mas se o ato de agressão não foi por um companheiro de trabalho, foi por um fornecedor, também é considerado, dentro da empresa que estiver trabalhando, é considerado um acidente de trabalho. Ele vai além. Ofensa física intencional, inclusive de terceiros, por motivo de disputa relacionado com o primeiro. Ele ganha uma relação, né, com o primeiro. Olha isso aqui, ó. Ato de imprudência, de negligência ou imperícia de terceiros ou de companheiro de trabalho. Então, o funcionário foi operacionalizar uma máquina e operacionalizou de forma errada, né? Então, e por conta dessa operacionalização errada dele, causou um acidente. Isso é considerado acidente de trabalho. A empresa não pode dizer, não, isso não é acidente de trabalho porque quem causou foi um funcionário, não foi a empresa. Não, isso é acidente de trabalho, tá certo? Outra coisa, e por fim, também equiparado a acidente de trabalho, ó, desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos decorrentes de força maior. Aí, pessoal, eu lembro para vocês aquele incidente lá em Brumadinho. Lembra? Aquilo ali não foi um desabamento, né, de uma eu não sei, me fugiu aqui da memória, mas ali por muitos é considerado o maior acidente de trabalho do mundo, né, do Brasil e quiçá do mundo. Então, ali é um exemplo de acidente de trabalho que se encaixa nesse item aqui que eu falei. Bom, você já sabe o que é acidente de trabalho e como ele se demonstra, né, no dia a dia da empresa. Agora, é importante que vocês entendam também o que é que não são consideradas doenças de trabalho. Então, aquela doença degenerativa, que acomete algumas pessoas, inerente ao grupo etário, então é algo relacionado naturalmente à sua própria idade, ela favorece o aparecimento de algumas doenças. Se você estiver trabalhando, essa doença não pode ser considerada acidente de trabalho, né? O que não produz incapacidade laborativa, ou seja, eu estava no exercício do meu trabalho, eu me acidentei. Só que nesse meu acidente, eu não perdi nenhuma das minhas capacidades de trabalhar, eu continuo trabalhando do mesmo jeito. Eu não posso considerar isso como um acidente de trabalho, certo? A nível de você ganhar os benefícios que a gente vai ver mais na frente. A nível de foi ótimo. E também, pessoal, olha que coisa interessante, doença endêmica, salvo a que foi adquirida
em relação ao trabalho. Doença endêmica, pessoal. Eu conversei com alguns peritos do INSS e eles foram bem sinceros em dizer que nunca viram isso aqui ser considerado. Ou seja, ele está dizendo aqui que se por acaso você pegar uma doença endêmica, vamos supor dengue, no exercício do seu trabalho, isso pode ser considerado equiparado a uma doença de trabalho. Mas aí fica aquela pergunta, né? Vamos supor que eu peguei uma dengue, fui aqui para Fortaleza, que é uma cidade que tem muito caso de dengue. Como é que eu vou provar que eu peguei essa dengue lá no meu trabalho, decorrente do exercício do meu trabalho? Fica um pouco difícil de comprovar, né? E com relação à Covid, se você pegou Covid em relação a... Como é que vocês acham que a lei entende? Hein? Tem um material para vocês que eu coloquei nessa aula que fala qual é a orientação do STF em relação à Covid, né? Se ela pode ou não pode ser considerada doença de trabalho. Será que pode ou será que não pode? Corram lá, dêem uma lidinha que vocês vão saber. Ok? Bem, também é considerado acidente de trabalho. Olha como esse aqui é interessante. O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local de trabalho, ou seja, ele não está no local de trabalho dele. E ele está fora do horário e do local de trabalho dele, mas que esteja em execução de uma ordem ou realização de serviços sobre autoridade da empresa ou na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para evitar prejuízo ou lhe proporcionar proveito. Professor, eu não entendi nada. É o seguinte, o que ele está dizendo aí é que se por acaso a minha empresa ela pede para eu ir fazer um curso, vamos supor, lá no Rio de Janeiro. Então, nesse curso no Rio de Janeiro, vocês concordam que eu estou fora do meu local de trabalho? Ok, eu estou fora do meu local de trabalho. E vamos supor que o meu trabalho é de 8 horas, de 8 às 18, o meu trabalho normal, convencional. Só que esse curso ele é de 18 até 10 horas. Se ocorrer um acidente 9 horas da noite, eu estou coberto. Ou seja, eu não estou no meu trabalho, eu estou fora do meu horário de trabalho, mas eu estou executando uma ordem, um pedido a serviço da empresa. E nessa parte final, quando ele fala assim, prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou lhe proporcionar proveito, entenda da seguinte forma. Eu trabalho na empresa de 8 às 18. Só que eu, funcionário, senti a necessidade de ficar mais tempo, né, na empresa, porque eu estava atarefado demais, assim, ninguém da empresa me pediu, mas eu, com meu senso de responsabilidade, eu fiquei. Então, quando deu 6 horas era para eu ir embora, não foi. Quando foi 7 horas da noite, eu sofri um acidente de trabalho. Então, a empresa não pode alegar, não pode desconhecer aquela situação como um acidente de trabalho, porque por mais que ele esteja fora do horário dele e por mais que a empresa não tenha pedido para ele ficar, a lei considera que, mesmo assim, isso tem que ser considerado um acidente de trabalho. E quais são os tipos de acidente de trabalho? Existem 2 tipos, pessoal, o típico e o de trajeto. Os típicos foram esses que eu falei agora para vocês. Todos esses exemplos que eu disse para você é considerado acidentes típicos, certo? Mas existe também os acidentes de trajeto, que é aqueles acidentes que ocorrem quando você está a caminho do trabalho. E aí, pessoal, peço que vocês fiquem atentos, porque se você for pesquisar pelo YouTube, alguma coisa aí, você vai pegar vídeos dizendo que o acidente de trajeto não é mais considerado acidente de trabalho. O que é o acidente de trajeto? Que eu acho que eu não falei. O acidente de trajeto é aquele acidente que ocorre com você a caminho do seu trabalho, na ida, tanto na volta. Independente se você vai de ônibus, se você vai de carro, se você vai a pé, se você vai de moto, se no trajeto de ida e voltar do seu trabalho você sofre um acidente, você está segurado, porque isso é considerado um acidente de trabalho. No ano passado foi feita uma medida provisória pelo governo federal, onde ele retirava essa possibilidade. E durante algum tempo, o tempo que durou a medida provisória, de fato, se ocorresse algum acidente naquele período,
a pessoa não ia ter direito. Só que essa medida provisória, como toda medida provisória, ela tem que ser votada pelo Congresso. E ela não foi votada pelo Congresso, então ela voltou ao normal. Então, hoje, acidente de trajeto é considerado um acidente de trabalho. Eu coloquei no material de vocês uma reportagem do STF que fala exatamente sobre isso. É uma reportagem curtinha, vale a pena vocês darem. Bem, quem é que perde com o acidente do trabalho? O trabalhador, ele perde porque ele vai ficar um bom tempo sem trabalhar. A família do trabalhador, a empresa que perde aquela força de trabalho e aquela pessoa, e a sociedade como um todo, porque tem uma pessoa ali que não está prestando um serviço que com certeza seria consumida pela sociedade. Bem, aí pessoal, aí fica aquela pergunta, né? Mas professor, certo, e aí, acidente do trabalho? Bom, já vou explicar quais são as consequências do acidente do trabalho. Mas primeiro eu quero que vocês saibam, isso aqui é muito importante, porque vocês, como técnico em administração, vocês podem atuar nesse momento aqui. O que é que acontece quando ocorre um acidente de trabalho? Bem, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando tiver um acidente, ou qualquer um tipo de acidente desses que eu falei, né, tanto de trajeto como os típicos, que é aqueles lá de qualquer acidente mesmo que venha causar lesão e incapacidade laborativa, você tem que comunicar imediatamente ao setor de segurança de trabalho, se a empresa tiver o setor de segurança de trabalho. Ou então o responsável, sei lá, da coordenação de gestão de pessoas, alguém que possa te dar uma orientação. Claro que o ideal é você ligar para a ambulância, se for o caso. A saúde é em primeiro lugar, certo? Depois, pessoal, a empresa ou você tem que fazer uma investigação de acidente. Em outra aula a gente vai trabalhar essa questão da investigação de acidente. Mas, geralmente, a pessoa que faz a investigação de acidente é o técnico de segurança do trabalho. Ele é o profissional gabaritado, né, para fazer esse tipo. Não é o técnico em administração, é o técnico de segurança do trabalho. Isso não significa que o técnico não pode ajudar nesse processo, certo? E depois, pessoal, por final, que é o mais importante, é emitir a CAT, né, que é a comunicação de acidente de trabalhador, até um dia útil após o acidente. Né? Então, o que é que acontece? Existem 3 tipos de CAT. Né? A CAT inicial, a CAT de reabertura e a CAT de comunicação. A CAT inicial, você vai abrir quando ocorrer ou um acidente típico ou um acidente de trajeto, como eu já havia dito antes, até um dia após no primeiro dia útil após o acidente. Então, significa que se eu ocorrer um acidente de trabalho na sexta-feira, sábado não é dia útil, domingo não é dia útil. Se segunda-feira for feriado, você tem até terça-feira para dar entrada nessa CAT, certo? No site do INSS já vou mostrar aqui. Essa é a CAT inicial. Existe também a CAT de reabertura. A CAT de reabertura ela não é tanto utilizada, mas é o seguinte. Eu tive um acidente, ele foi comunicado no outro dia, né, dentro do limite legal, e eu precisei ficar 10 dias afastado. Só que, ao passar esses 10 dias, eu voltei ao trabalho, só que com 2 dias eu não aguentei, vamos supor assim, e tive que voltar ao médico, o médico me deu mais 15 dias. Então, nesse caso, você não vai abrir uma CAT nova, você vai abrir uma CAT de reabertura. Ou seja, você vai pegar aquela primeira CAT e vai fazer a edição dela, certo? E a última CAT, que é a CAT de comunicação de óbito, né? Isso se caso o acidente de trabalho venha a ocorrer o falecimento do trabalhador. Só que essa CAT, pessoal, de falecimento, ela não segue a regrinha de que você vai ter que esperar, que você pode até dar no outro dia não, no outro dia útil não. Quando é CAT de falecimento, você tem que avisar de imediato. A partir do momento que você souber que o funcionário morreu decorrente de um acidente de trabalho, na mesma hora você tem que abrir a CAT lá no site do INSS. Lá no site do INSS, pessoal, existe essa CAT é emitida em 6 vias, certo? A primeira via vai para o INSS,
a segunda vai para a empresa, a terceira vai para o sindicato, a terceira vai para o segurado ou para o próprio segurado, né, ou então para o dependente dele, e a terceira vai para os sindicatos, vai para o sindicato de trabalho. Algumas literaturas trazem também o SUS e a Delegacia Regional de Trabalho. Só que eu conversei com algumas pessoas que trabalham com CAT, né, com essa missão, técnico de segurança do trabalho, eles dizem que hoje eles estão dando principalmente para o INSS, para a empresa, para o segurado e para o sindicato. Nem sempre eles dão para o SUS ou para a DRT, não. Né? Isso aqui eu dei para vocês só um modelo, é uma coisa bem simples, pessoal. Inclusive no nosso material do texto está bem explicadinho. Né? Isso aqui é o site do INSS, onde tem lá CAT, Comunicação de Acidente do Trabalho. Aí você clica, aí é muito simples. Você escolhe, bem aqui, você escolhe, deixa eu pegar alguma coisa aqui. Você aqui, né? Você escolhe qual é o tipo de CAT, se é A1 ou A2 ou A3, né? E aqui você bota o nome do empregado, a atuação dele, os dados dele, tem os dados que o médico manda, a CID, né, se for caso de doença profissional, é interessante colocar. Enfim, e é tudo automático, você já manda e o site já vai. Geralmente, quem trabalha na gestão de pessoas também pode atuar preenchendo o CAT, viu? E por que é importante, pessoal, identificar o que é ou não acidente de trabalho? Porque o que for acidente de trabalho, pessoal, há uma contrapartida aí do governo. Por quê? Porque você está segurado. Então, existem alguns benefícios para a empresa. Por quê? Porque, vamos supor, se você sofreu um acidente e você vai ficar mais de 15 dias de licença, né? Então, o que é que acontece? A empresa ela vai pagar até o 15º dia o seu salário. Desses 15º dias até o restante, que vai pagar é o governo, mas assim, porque vem de onde esse dinheiro? Dos impostos que você paga, né? Você está pagando lá o INSS todo mês, está sendo descontado na sua conta, então a Previdência vai pagar, é um seguro que você está pagando, né? Caso você venha ocorrer, vamos supor que ocorreu um acidente e você deu invalidez, né? Ocorreu uma invalidez que você não tem mais condições de você voltar ao trabalho. Então, pelo fato de você ser um trabalhador formal, de você pagar os seus impostos, ser descontado do INSS, ele lhe dá a possibilidade de você se aposentar com o seu salário integral. Mas você só vai se aposentar com salário integral decorrente de acidente se for acidente de trabalho, certo? Se não for um acidente de trabalho e gerar para você uma aposentadoria, você não recebe com valor integral não, certo? Você só vai receber com valor integral se for comprovado que o acidente, né, ou a doença profissional que está te impossibilitando de trabalhar, ou seja, que você vai ter que se aposentar, é acidente de trabalho, ok? E também tem mais, se por acaso você precisar, for comprovado que você precisa de uma assistência permanente de outra pessoa, além do seu salário, você vai ganhar mais 25%. E também, outros benefícios é o auxílio à doença acidentária, né, que é a partir do 30º mês a constatação de que você vai precisar, de que você está acidentado, você também recebe esses benefícios. Eu coloquei, pessoal, lá no material do nosso texto, que você vai ter que ler outros benefícios decorrentes dessa lei, tá certo? Isso aqui é só uns exemplos que eu coloquei da por que ocorre, né, o acidente de trabalho. Olha aqui a situação, né? Isso aqui é pedir para ocorrer, olha aqui, para ocorrer acidente de trabalho. Imagine que ele está aqui no 5º andar colocando isso aqui, né? Então, vai ter uma aula que a gente vai falar depois sobre prevenção, né, de acidentes, sobre os riscos. No nosso material eu já dou alguma coisa relacionada aos riscos, deem uma olhadinha. E é isso, pessoal. Leiam o material, escutem o podcast que eu coloquei lá, que está muito interessante, a respeito da Covid. E vamos que vamos. Qualquer coisa, coloque suas dúvidas lá no nosso fórum Tira Dúvidas, ok? Um abração a todos.